Você sabia que você pode ser um filho, mas tossir no meio da minha gravação não pode. Filho. Você sabia que você pode ser um filho, mas não usufruir dos privilégios de ser um filho? Ai! Vamos falar sobre um assunto que algumas pessoas me pediram para falar. Eu acho que eu tenho autoridade porque Deus falou muito comigo, mexeu muito comigo nessa área. Nós vamos falar sobre ser filho. Como assim? Não, como assim? Eu já nasci de Deus, Deus me criou, Deus me formou, eu sou filho dele, eu não preciso aprender a ser filho. Isso não é uma verdade, sabia? Sabia que você precisa aprender a ser filho ou a se comportar como filho e tudo isso é consequência de você se sentir também um filho. Vai, meu amor, vai. Entrar? Aonde? Ah, tá. Ó, não pode fazer barulho, tá, meu amor? Eu quero contar um pedacinho da minha história. Eu era uma menina, quando morava com os meus pais, uma menina que queria muito acertar em tudo. Eu tentava tirar as melhores notas da minha turma, eu sempre ganhei aquele honra ao mérito, ia pro Beto Carreiro, aqui pertinho de Joinville, a gente ganhava por ser a melhor aluna e tal, e eu sempre ganhava, sempre tirei notas muito boas, sempre tentei ser a melhor filha pros meus pais, eu sempre ajudava, e o pior assim, o problema de tudo isso não era o fato de eu querer ser correta em tudo. O problema disso era que eu achava que os meus pais iam me amar mais pelo fato de eu fazer tudo corretamente. E isso é um engano, porque hoje eu sou mãe e meus filhos muitas vezes erram comigo, fazem as travessuras deles, sabendo que eu não gostaria que fosse assim, mas isso não muda o quanto eu amo eles, isso não muda o quanto eu quero eles bem, não muda quem eles são para mim, eles são meus filhos. Por muito tempo eu vivi dessa forma, eu queria acertar em tudo, eu casei e eu queria acertar em tudo, isso era um problema para mim, porque era uma luta dentro de mim, quando eu errava, eu me martirizava porque eu queria ter acertado, eu sou muito perfeccionista, eu quero as coisas do meu jeito, porque eu sempre acho que eu sei qual é o certo e como é bom determinada ou outra. Só que isso, quando a gente se trata da vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, isso pode ser um grande problema. A conclusão que eu cheguei é: Deus sabe ser pai, mas eu precisava aprender a ser filha. Um pai e uma mãe, ele dá liberdade para um filho e ele ensina o filho a como usar essa liberdade. Quando eu me relacionava com Deus, Deus me dava liberdade, me ensinava, mas eu preferia fazer de um jeito como se eu estragasse tudo, se eu decepcionasse a Deus, Deus me amaria menos. Eu caí na religiosidade, onde tudo era lei, tudo tinha que ser assim. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, o Lipão, uma vez eu peguei ele andando de skate em cima do altar do Senhor, em cima do palco da igreja, e aquilo pra mim era como se eu preciso avisar ele porque ele vai ser fulminado. Era muito complicado, eu vivia uma vida cheia de regras dentro de uma caixa, que Deus tinha que agir dessa forma comigo, senão eu não iria, não era Deus falando comigo. Deus sabia ser pai, Deus sempre soube ser pai comigo. E como se trata na vida com Deus, a gente não vai conseguir fazer tudo sempre certo. Nós somos pecadores. E quando eu errava com Deus, eu falava, putz, pronto, perdi. Deus não vai mais acreditar em mim. Ele não vai mais investir em mim. E eu olhava para Deus como se fosse esse Deus ou esse pai que me apontasse o dedo o tempo todo dizendo: se você errar, você vai ter que me conquistar de novo, porque você acabou com tudo, você destruiu o nosso relacionamento. Então para mim era muito pesado e na verdade eu nem queria ter relacionamento com Deus, porque eu faço tudo errado. Deus não vai querer ter relacionamento comigo, então eu não vou nem gastar o meu tempo tendo relacionamento com Deus. Se os meus filhos pensassem isso de mim, ia ser muito triste. Se os meus filhos olhassem para mim e falassem: eu não vou me relacionar com a minha mãe, eu não vou querer estar com a minha mãe, simplesmente desfrutar de estar com ela,
porque a gente faz tudo errado. Eu acho que se acontecesse isso, se meus filhos falassem isso pra mim, eu ia ficar muito triste, porque a única coisa que eu quero é amar os meus filhos, é estar com eles, é mostrar minha bondade pra eles, e independente do que eles façam, eu continuo amando eles. E eu não consegui enxergar isso em Deus. Mas será que isso é culpa... Filho, será que isso é culpa de Deus? De maneira nenhuma, ele continua intacto, ele continua sendo um bom pai. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que eu tive uma visão. Eu estava um dia aleatório e eu tive uma experiência com Deus. Era um homem, um senhor, que não era o meu pai, não era a figura que eu tenho de Jesus. Sabe aquela figura de Jesus, assim, que você vê na internet? E não era ele. Era uma outra figura, era um senhor. E nessa visão que eu tive, foi tão real. Eu tive a convicção de que aquele cara era o meu pai. E ele também não é o meu pai carnal, meu pai de sangue. Ele era um outro pai. E nessa visão, Deus, ou melhor, o pai estava numa cadeira de balanço. E ele estava numa cadeira de balanço e balançando assim, e eu era criança, eu passava na frente assim, e eu olhava, eu tinha vontade de sentar no colo dele, de abraçar ele, sabe aquela vontade como a gente tem com o nosso pai? E eu passava de um lado, eu passava de outro, eu passava de um lado, só olhando, e de repente ele me abraçou, me puxou pro colo dele, me abraçou bem forte e se balançava comigo. E nessa visão eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim, eu me deliciava com aquele colo de pai, e de repente eu olhei pra mim e eu vi que eu estava suja. Eu tinha brincado de barro, eu não sei, eu tinha sujeira, e eu estava fedendo, eu não sei, eu me senti suja. Quando eu me senti dessa forma, eu tentei sair, eu puxava o braço assim, eu tentava sair, e esse pai, ele me segurava, e eu ali me batendo para sair daquela situação, e Jesus, e esse bom pai me segurou. Quando eu tive essa visão, eu tive a certeza que Deus estava me falando: você está suja sim, você é assim, mas eu te amo, mas eu quero estar com você, você é minha filha, independente de quanto você está suja, do quanto você tá fedida, eu te amo. E aquilo quebrou um paradigma dentro de mim muito grande, e eu comecei a entender muita coisa, que isso não é liberdade para eu sair pecando, errando, Deus vai me aceitar, Deus vai me amar, lá. Não, eu acho que, na verdade, me dá mais temor ainda em cometer alguma coisa que desagrada o coração de Deus, porque eu não quero desagradar o meu pai, eu não quero, e não por medo dele, mas porque ele é tão bom pra mim, porque ele me ama tanto que eu não quero desagradar alguém que me ama tanto. E dias depois, eu acho que Deus estava trabalhando muito forte isso comigo, isso foi no ano passado. Eu tive uma segunda experiência, eu estava deitada na minha cama, eu era a mesma menina, da mesma idade, e esse mesmo pai me visitou aquela noite, entrou no meu quarto, sentou na minha cama assim, que nem pai faz, pegou um livro, eu lembro que era um livro grande, e ele começou a ler histórias pra mim. E no começo eu olhava pra ele e eu falava: por que ele tá perdendo tempo aqui? Sabe, ele poderia estar fazendo outras coisas. E novamente o Senhor me ensinando: eu quero estar aqui. Eu quero falar com você, eu quero cuidar de você, eu quero mostrar o meu amor de pai. Isso mudou a forma como eu enxergo o Senhor. Eu tenho muita coisa, muita falha, muita coisa para se consertar, muita coisa ainda para me parecer mais com Jesus. Mas quando eu entendi isso, eu comecei a ter a liberdade, a usufruir da liberdade que um filho tem. Eu comecei a usufruir da disciplina do Senhor, que quando de alguma forma eu era confrontada por Ele, eu perdi as coisas porque eu entendia que era permissão de Deus. Eu comecei a entender que não era uma punição porque de alguma forma eu errei com ele, porque ele está bravo comigo, ou porque ele não me ama mais, mas simplesmente porque ele me ama. Isso é usufruir também da disciplina do pai. Esse é um princípio e uma verdade que, quando a gente entende, muita coisa na nossa vida vai mudar. O que eu quero agora é te encorajar a viver isso que eu vivi, a conhecer o seu pai e se sentir um filho, a sentar na mesa com o pai e poder pegar da mesa o que ele tá te dando. E eu acho que o primeiro passo é: conheça o seu pai. Você conhece o Senhor? Eu quero te encorajar. Aí onde você tá, no momento que você puder, você para tudo e entrega o seu coração a Jesus e conheça Ele. Mostre quem você é, mostre suas fraquezas, suas dores.
chora pro seu pai. Um bom filho é aquele que quando cai, se machuca e corre pro pai dar um beijinho ali onde machucou. Com certeza a sua mente vai abrir e você vai enxergar com os olhos do Senhor, sensíveis e da mesma forma como Ele te enxerga. Porque talvez a forma como você se enxerga não é a mesma forma como teu pai te enxerga. Então é isso, gente. Espero que tenha de alguma forma te ajudado a entender muita coisa. E eu queria que vocês deixassem nos comentários aqui mais temas pra gente conversar, pra gente abrir o coração, pra poder também te ajudar conforme eu posso, tá bom? Então não esquece de deixar aqui nos comentários alguns temas. Também quero lembrar você de deixar o seu like, acionar o sininho pra que você sempre possa estar recebendo tudo que a Onda pode te oferecer. E também, gente, esse é um tema muito legal pra você estar encaminhando pra outras pessoas, pra que elas possam ver também e também possa ajudar essas pessoas. Então, se você tem alguém, se você lembrou de alguém durante o vídeo, não esquece de mandar para elas, com certeza vai ajudar demais, tá bom? Então é isso! Fiquem com Deus e até a próxima!